sobre reforços a esse momento, Brunão. Espero que você esteja sentado, porque se ficar em pé vai cansar para esperar alguém. O Palmeiras, nesse momento, tá bem, mas bem devagarzinho no mercado em termos de contratações. Só deve esquentar mesmo alguma coisa na abertura da janela europeia, começa no dia 1º de janeiro. O Palmeiras tem monitorado alguns nomes, mas por enquanto não deu um bote de jacaré para contratar um jogador visando a temporada de 2026. Os dois principais alvos do Palmeiras, o zagueiro Nino e também o meio-campista, o meio-atacante John Arias, esses praticamente são figurinhas fora do baralho do Palmeiras para a abertura do ano de 2026. O Zenit não quer fazer a negociação do Nino e quem trabalha com o John Arias, informação que a gente já trouxe aqui na TMC, não quer que ele volte ao futebol brasileiro em janeiro, para não ficar com aquele carimbo de não deu certo na Europa. É verdade que o John Arias que indicou ou que avalizou a contratação do Andrés Gomes do Vasco? Vocês têm essa informação? Parece que foi ele que... Acho que o Andrés Gomes consultou ele alguma coisa e ele falou, pode vir. Podia dar mais dicas, hein, John Arias? Com um belo cara, hein? Tiver uns amigos aí pra indicar, a carreira todo mundo agradece. A carreira do Gomes, ele sai... Eu tava dando uma olhada ontem, ele sai do Milionários... Eu não lembro qual o clube que ele passou e aí ele vai pro Rennes da França, né? Ele é jovem ainda, tem 20 e poucos anos, bateu na Europa e veio parar no Brasil emprestado. Muito bom jogador. Eu acho que assim, o Soler vai continuar falando do Palmeiras, mas é um pouco isso, né? Acho, você tem que pensar, pode sonhar mesmo. O Gerson eu tô citando aqui, né? Arias, qual foi o outro nome que você falou? Nino. Então, beleza, esses caras saíram, são caras que estão numa idade ainda que podem render. Mas também é ter, entre aspas, a tal da criatividade, porque com o dinheiro que o Palmeiras consegue investir, dá pra você, de repente, buscar um jogador, como buscou o Sousa na Premier League, por exemplo. Você consegue buscar jogadores que a gente nem conhece direito, não tem conhecimento aqui do público do Brasil, e que, de repente, podem ter um bom nível, como o Gomes que você citou. Mas eu acho que nesse cenário já foi Facundo, já foi Emiliano Martínez. Hoje, por isso o Palmeiras espera a abertura da janela europeia. Jogadores um pouco mais experientes, um pouco mais rodados. Não jogadores que nem o Sousa. Foi muito bem no Tajeres, só que depois no Nottingham Forest já não conseguiu jogar tanto. Não igual o próprio Carlos Miguel, que teve um momento no Corinthians, depois não jogou mais na Europa. Palmeiras quer jogadores, e aí quando eu falo jogadores, são no máximo 4, ou chutando muito alto sim. Palmeiras não vai fazer uma reformulação do seu elenco. Só se vender, né? Vai fazer a troca. Então, o Bruno Rodrigues, o Internacional, já entrou em contato com o Palmeiras, porque o Bruno Rodrigues já foi comunicado que não fica, porque teve o ato de indisciplina, ele não jogou um jogo beneficente. Ele jogou um torneio de futebol amador que valia dinheiro. Isso é proibido por contrato. Então ele descumpriu uma das regras do contrato dele. O Inter quer o Bruno Rodrigues, Palmeiras não vai fazer nenhum jogo complicado. E provavelmente vai emprestar, porque o Inter não paga ninguém, então é melhor não tentar vender, que você não vai receber. Empresta e depois vê o que faz. E aí, Palmeiras vai atrás de um atacante. Palmeiras quer negociar o Aníbal Moreno. E a negociação tá quente com o River Plate. River Plate chegou e falou, a gente quer o jogador, vocês não emprestam, a gente vai fazer uma proposta de compra. O Palmeiras quer no mínimo 10 milhões de dólares pelo Aníbal Moreno. Mas caro, pode ser aquele famoso. Não precisa ser 10 à vista, porque ninguém paga à vista. Paga 5 agora, 5 ano que vem. E metas também. Isso pode ser que consiga, mas o River Plate está sim afim. Então, Palmeiras vai tentar vender o Aníbal Moreno para trazer um camisa 5. O Copenhagen, aparentemente, né, o Emiliano Martínez é um grande ídolo do futebol dinamarquês, porque o Copenhagen da Dinamarca ligou para conversar e negociar o Emiliano Martínez. O Palmeiras também não se opõe a vender o Emiliano Martínez. Tenta recuperar o investimento de 7 milhões e meio de reais. De volta, né? É outro time. É outro time. Ele estava no Midland. Agora é o arquival, o Copenhagen, Desculpa, que quer o Martínez. Que o Palmeiras gastou pelo Aníbal? O Palmeiras pagou 7 e mais 1 em metas. Deu 8. De dólares. 8 de se dólares. Se o River ofereceu o que o Palmeiras pagou, tá bom. O sonho do Palmeiras era 15, mas pelo andar da carruagem não vai conseguir. Então tá tentando 10. Tá tentando 10, pelo menos 10 milhões de... O Palmeiras não acha que ele tá embaixo, Palmeiras, porque ele foi convocado pela seleção, então tenta ainda carimbar a convocação dele como um ano. Ele foi titular de novo esse ano e foi convocado. Então por isso que tá pedindo pelo menos 10 milhões de dólares pelo Aníbal Moreno. O Martínez, o Palmeiras só tenta recuperar o que perdeu, 7,5 de dólares. Então o Palmeiras deve fazer a venda dos 2 volantes para ter outros 2 volantes para a próxima temporada e mais o garoto Luiz Pacheco, o Croque, que é visto aí como
um cara... Croque? Pra substituir o Danilo, como, pô, aquele moleque sai da base porque... Por que croque? Porque, né, tem um pouco de espinha na cara e fica, né, aquela situação meio croque na cara, né? Então, Aquele escuro! Aquele exato. escuro! Não é possível. Tem o croque, né? Tem um outro nome, mas esse é mais politicamente incorreto, tá digamos bom, assim, né? Então é isso, né? Então o Croque, ele é visto como esse menino com potencial tal qual o Danilo, pra quando chegar no profissional, esquece. Tanto que o João Paulo Sampaio, a última entrevista que ele deu, ele falou do Pacheco, falou, eu até escondi, brincando, né? Até escondi ele do Palmeiras, mas já viram, esse não volta. Esse não volta. E ele não está com a preparação do time da Copinha. Ele vai chegar pra preparação do profissional. Cara, eu vi muito pouco dele, tá? Te confesso. Não me chamou tanto a atenção assim pra, né, ter esse... Óbvio, o cara tem 17 anos, Sim. eu não tô dizendo que... Mas, por exemplo, do Hendrick, Recém-completados, do 17 Estevão, a gente já que é um primeiro percebia... volante, né? Ele não vai sair driblando todo mundo, mas pra função ele é muito diferente mesmo. Outro Que bom. jogador que pode embarcar com o próprio Emiliano Martinez para a Dinamarca é o Riquelme Felipe, porque o próprio Copenhagen também quer o Riquelme Felipe. Faz o pacotão aí, né, Então os o dois. Palmeiras tem muito mais movimentos de saída nesse momento. Mikael também tá indo embora do Palmeiras. Então, primeiro, o Palmeiras vai tentar limpar o elenco, né, os jogadores que não conta, para a partir de janeiro buscar jogadores com um pouco mais de tempo e rodagem como atletas profissionais do que após, por exemplo, Mikael tem 2 anos como jogador profissional. O Palmeiras quer um zagueiro já um pouco mais rodado. Não significa que vai trazer um cara de mais de 30 anos, mas um jogador que nem o Nino. O Nino tem 27, só que o Nino tá no futebol emiliano, então o Palmeiras vai mais ou menos nesse perfil.